bater um papo sobre educação. Educação em pauta agora aqui no Bom para Todos e volta às aulas também. Isso porque, veja só, 79% dos brasileiros acreditam que a reabertura das escolas no país vai agravar a pandemia do novo coronavírus. E, por isso, as unidades deveriam continuar fechadas nos próximos 2 meses. Os dados são da pesquisa Datafolha, esses dados divulgados hoje. Lembrando que na semana passada o Amazonas se tornou o primeiro estado do país a retomar as aulas presenciais em escolas públicas. O retorno, inclusive, foi marcado por acusações de descumprimento das regras de distanciamento social, distribuição de máscaras em tamanhos incompatíveis com os estudantes, de fato, e uma greve de professores e pedagogos na capital Manaus. Bom, para essa conversa sobre retomada do ensino e também sobre o Fundeb, que está pautado para ser discutido na quinta-feira no Senado, nós convidamos o professor Cleiton Gomes da Silva, que é secretário-geral do SINPEM, o Sindicato dos Profissionais em Educação no Ensino Municipal de São Paulo, e ele também é secretário de Assuntos Municipais da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação. E retomamos nossa conversa hoje com a professora Catarina de Almeida, que é pós-doutoranda em Educação, professora adjunta da Faculdade de Educação da Universidade de Brasília e coordenadora do Comitê do Distrito Federal da Campanha Nacional pelo Direito à Educação. Professora Catarina, professor Cleiton, sempre um prazer recebê-los. Muito obrigada. Boa tarde, Thalita. Boa tarde, Cleiton. É sempre um prazer estar por aqui, né? Boa tarde, a professora Catarina, que participou já com a gente. Volta o Cleiton, que a gente teve problema de conexão na semana passada, mas hoje está tudo certinho, não teremos problemas. Cleiton, queria começar com você, inclusive, nos falando um pouquinho sobre essa greve dos professores em Manaus. Como vocês têm percebido, principalmente os professores ali do Amazonas, que é esse primeiro estado que retomou as aulas nesse momento? Então, Thalita, ainda a gente não tem um retorno. Ontem mesmo eu conversei com o diretor de comunicação de lá para ele passar os dados, tá? Porque essa foi uma deliberação nossa da CNTE. Thalita, eu estou sem som. Não sei se vocês estão me ouvindo. Eu estou te ouvindo sim, tá perfeito, Cleiton. Tudo bem, eu estou sem meu retorno, mas se vocês estão ouvindo, beleza. E aí a gente conversou, está conversando em uma orientação da Confederação, que sem condições, né, a gente até fez um slogan, sem vacina não tem retorno, porque assim, é muito grave. Você viu essa pesquisa que você levantou de 79%, e antes de começar aqui o jornal, a gente conversar, o Bruno Covas fez um anúncio também de um estudo que a Secretaria de Saúde fez no município de São Paulo, sorológico, né? E olha só, o resultado fez com que ele disse que não se volta em hipótese nenhuma. Fala dele é temerário, né? Ele usa esse termo, falar em retorno. Por quê? 16% das crianças, né, da educação no município de São Paulo tiveram contato com o vírus. Os outros 74% não. 74% não, mas são os assintomáticos, transmissores. E 25% dessas crianças ficam com pessoas do grupo de risco. Né? Então, assim, que não há condições nenhuma de ter retorno. E aí a gente está questionando muito Manaus, né, via a Confederação, via o pessoal que está dando todo o apoio deles na greve, porque por conta do que você já disse, né, assim, sem condições nenhuma, as máscaras do jeito, o espaço. Já teve uma professora no primeiro dia, tiveram que afastar, porque ela apresentou sintomas, ela estava com a temperatura elevada, e aí fizeram o quê? A escola inteira não tem mais aula. Então, esse é o problema, né? Que a gente já discutiu da outra vez que eu tive aqui. Não tem como, as escolas do Brasil elas não estão preparadas, né? Não houve um tempo, um espaço para isso. A Catarina vai entrar aí, mas eu estava lendo aqui também para poder participar um pouco, falar do CAC e tudo. Os recursos têm diminuído, né, nos últimos anos, ao invés de ter aumentado. E aí você tem essa discussão, como que você, sem recursos, vai querer retornar às aulas, né? E você criar um problema. Lembra que Manaus, Amazonas, foi o estado que teve o problema dos 100%. Eles chegaram lá, 100% das UTIs. Então, assim, de você ter uma segunda contaminação lá, e aí o número é muito maior, porque as crianças elas espalham com mais rapidez e entre os grupos. Então, o que a gente está
reforçando a greve, estou dando todo apoio para os professores, pedagogos, todos os profissionais de educação de Manaus e Amazonas para continuarem a greve em defesa da vida, tá? É uma greve hoje em defesa não só de condições de trabalho, mas é uma greve em defesa da vida dos profissionais de educação e dos estudantes. Cleiton, você me ouve agora ou ainda não? Não, eu estou ouvindo, eu não estou ouvindo o meu retorno. Ah, então tá bom. Só uma complementação dessa sua fala, a orientação da Confederação dos Trabalhadores, inclusive, é de greve para os estados que decidirem retomar a aula? A orientação nossa, eles avaliem, mas é a orientação de se fazer toda discussão e ter greve. Deixa eu só dar um dado para vocês que é importante de entender a responsabilidade e a discussão, porque tudo tem que ser discutido. Fortaleza, que também teve um alto índice, eles estão com as escolas quase todas preparadas. Olha só, diminuíram, ampliaram as janelas, fizeram quase todas as recomendações, tapete em todas as salas, né? Antibacteriano, tudo isso. Mas se chegou à conclusão que não dá para voltar, né? Por conta da contaminação. Então, eles continuam na coisa. Isso é responsabilidade. É o que a gente vem falando, né? Vamos discutir, porque esse novo do ano que vem é o que a gente tem que discutir. A quantidade de alunos em sala de aula, né? Todos os aspectos, todos os espaços da escola têm que ser discutido. E não é em 1, 2 meses que isso vai ser feito. Só vai ser feito no longo. Então, assim, vamos aproveitar esses 4 meses e preparar um possível retorno lá em fevereiro. E, professora Catarina, para preparar um possível retorno e daí já podendo contar, inclusive, com um Fundeb, que vai ser discutido agora na quinta-feira no Senado, tem pontos bastante importantes, um deles é o que o Cleiton já adiantou, é o CAC, que é o custo aluno qualidade, né? Que essa é a batalha agora para que ele seja mantido nesse projeto que já foi aprovado pela Câmara. Exatamente, Thalita. E é interessante porque, na verdade, o custo aluno qualidade tem tudo a ver com o que o Cleiton está falando e sobre essas condições das escolas, né? Você pode ver que, inclusive, em Manaus, o retorno, a responsabilidade terminou ficando muito por conta das unidades escolares que efetivamente não têm condições de assumir essa responsabilidade, não têm infraestrutura. O custo aluno qualidade trabalha exatamente com isso, com que a gente possa melhorar a infraestrutura das escolas, fazer com que as escolas tenham condições, que num momento como esse, ou que no ano que vem, por exemplo, a gente já comece a construir uma estrutura que, caso a gente tenha novas pandemias nos próximos anos, esse fosso, né, entre as condições das crianças em acesso à tecnologia seja muito melhor, porque aí as escolas já apresentarão laboratórios com tecnologias, essas tecnologias já farão parte da vida dos estudantes na escola, e quando eles tiverem que, por exemplo, ter aulas remotas por conta de pandemias ou qualquer coisa que venha acontecer, a forma de lidar com a tecnologia para eles já serão outras, que essas escolas tenham laboratórios, tenham professores com condições de trabalho, com formação, com plano de carreira, tenha demais profissionais de educação com PIS e condições e planos de carreira, que tenha escolas acessíveis, que as aulas, que as turmas não estejam superlotadas, né? Essa é uma condição muito importante, que as escolas tenham bibliotecas, né? Se essas escolas têm bibliotecas, por exemplo, para que elas pudessem, nesse momento, fornecer livro para os estudantes em casa, é uma outra realidade. Tem muita gente dizendo que número de alunos por sala não faz diferença, que se o professor for competente. Para quem entende de escola, para quem vive escola, para quem deu aula nas escolas, para quem está na escola, sabe que o número de alunos por professor é importante, sobretudo nas escolas públicas, que a gente recebe estudantes em diferentes condições. Então, é importante que os professores tenham condições de acompanhar um a um cada estudante e não dar aulas homogeneizadas como se todo mundo estivesse nas mesmas condições e se desenvolvesse da mesma forma. Então, o custo aluno qualidade é um mecanismo que a gente briga para colocar na Constituição para fazer com que aquilo que está definido na Constituição como direito à educação se efetive na prática. E o direito à educação só vai se efetivar se as escolas estiverem em condições adequadas para que os professores ensinem, que os alunos aprendam. E, para isso, ela precisa ter essa infraestrutura de quadras poliesportivas cobertas, de salas com número de aluno adequado, de laboratórios,
de bibliotecas, de salas acessíveis, salas de recursos, né, rampas de acesso, sinalização em braille, porque a escola pública é a escola de todos, né? Independente da diversidade, das suas condições. É a escola que vai trabalhar com um dado, Thalita, que a gente precisa olhar, que é como a primeira infância, por exemplo, fica abandonada nas comunidades, porque as mães precisam trabalhar e as crianças ficam em casa, né? Se elas tiverem creche em tempo integral, se tiver educação infantil em tempo integral, se a gente tiver uma escola que faça com que os nossos jovens realmente aprendam, saia de lá em condições de profissionalização, nós não vamos ter que investir, por exemplo, na expansão das prisões. Então, é muito importante que a gente amplie as vagas e as condições das escolas para que a gente possa, inclusive, fechar as prisões. Então, o custo aluno-qualidade é esse mecanismo que procura fazer com que o direito à educação se efetive e, como dizia o velho bom Anísio, sem educação não há democracia. Professora Catarina, até o momento, o que vocês sabem sobre articulações ali no Senado? Haverá resistência em relação a passar esse projeto de uma forma rápida ou não? Ou ele realmente a expectativa é de que passe rapidinho? Então, o mundo da política é sempre um mundo de surpresas, né? Então, por exemplo, a gente teve agora uma reunião com o senador Isalci, em que a gente estava tentando combinar com ele disse que vai trabalhar pelo consenso, né? Para que o projeto seja aprovado rapidamente, mas aí já tem outros que querem apresentar emenda. Hoje a gente teve mais uma vitória importante, que é um dos pontos, além do CAC, tem a questão de colocar que alguns governadores, como Rio Grande do Sul e São Paulo, iriam colocar os aposentados na verba do Fundeb. E aí você destrói a possibilidade da rede, né? E aí ontem o STF julgou como inconstitucional utilizar recurso do Fundeb para pagar aposentado. Então, essas coisas vão nos ajudando. Mas, assim, resistência sempre há. Mas a gente está construindo nos bastidores, fazendo pressão nas redes sociais para que esse projeto passe da melhor forma possível, com o maior consenso. Teve uma emenda ontem para destacar a questão do CAC, para retirar o CAC. A gente já conseguiu articular e o senador já retirou essa emenda. Então, assim, a gente está construindo, né, junto com a participação popular, com a construção do Congresso, para que ele passe da melhor forma possível. Certamente vai ter algum destaque, né? Mas é bom construir essa base para, se tiver algum destaque, se o destaque for ruim para o projeto, possa vencer. Nem todo destaque faz com que o projeto volte para a Câmara, né? Na verdade, já há um acordo entre os presidentes das casas, né, da Câmara e do Senado, para que, se não mexer naquilo que é central, né, no artigo central do fundo, que possa, mesmo que tenha alguma alteração no Senado, possa ir sem voltar para a Câmara. Mas, assim, tudo a gente está construindo, né? Mas o mundo da política, em 20 segundos, tudo pode mudar. A gente vai ficar acompanhando aqui na quinta-feira esse debate. Cleiton? Deixa eu só colaborar um pouco com essa pergunta que você fez para a Catarina. Até hoje, né, até por volta do meio-dia, 2 horas da tarde, nenhuma das emendas tinha conseguido o número mínimo de assinaturas para ir para a discussão, por conta desse acordo que a Catarina disse, né? E é importante isso porque tem uma coisa que a Catarina falou agora que é muito importante, que o povo a escola sem partido confunde a população e as pessoas, dizendo, não, vamos discutir um CAC aqui com valor mínimo, né? Porque onde já se viu, se dá dinheiro para presidiar, nós não estamos disputando nenhuma coisa dessa, e a gente sabe que são políticas sociais, são coisas distintas, né? Não vamos confundir aqui a ajuda que tem a família de presidiário com a questão do CAC, que é o que eles querem fazer, para dizer assim, olha, o presidiário hoje custa mais do que um aluno. Não, são políticas públicas diferentes, tem recursos, tem que se manter, e o principal, né, Catarina, é o que tira a diferença social hoje das escolas, é o CAC. Se a gente não entender isso, você não consegue colocar mais, porque se você for pegar alguns dados, o Brasil investe, existe um recurso, né, de educação que já foi grande, só que quando você vai para o custo aluno, a gente fica na metade de que alguns países... Olha só, o Peru, né, sem desprezo nenhum ao Peru, investe mais em educação do que nós, quando você vai para o individual do CAC no valor
custo aluno, porque é essa especificidade que o CAC resolve e é isso que a gente quer, o custo aluno. E para quebrar o discurso deles, hoje o custo aluno das escolas militares é R$10.000 e o custo aluno de uma escola pública, ano, e o custo aluno de uma escola pública, 3.600. Então dá para entender o que o governo quer e para quem ele está investindo. Então é isso que a gente quer tirar, né, e democratizar o ensino no Brasil. É isso, a gente vai acompanhar com bastante atenção essa discussão no Senado na quinta-feira. Professor Cleiton, professora Catarina, agradeço demais a participação de vocês por nos ajudarem a entender a importância disso que está em debate público, de fato, ali no Senado. Obrigada, professores. Muito obrigada pela participação. Até uma próxima. A gente quer continuar contando, inclusive, sempre com as explicações de vocês aqui no Bom para Todos, viu? Tá, joia. Eu que agradeço. Nossa, tchau, eu que tchau, agradeço, Thalita. E espero voltar aqui para falar de um Fundeb com CAC, um Fundeb para valer que foi aprovado. Chama nós isso, a gente dois. volta Quero com notícia boa. debate, Não é? Um beijo para vocês. Boa tarde, Catarina e Cleiton. Boa tarde, até mais.